E aí eu queria saber que dica que você tem para começo, para iniciante, o que você pode me sugerir? A primeira coisa que você precisa compreender quando você entra na fotografia newborn, não é que é desafiador, isso acho que todo mundo sabe, é muito desafiador, mas que a segurança do bebê, ela tem que estar em primeiro lugar em qualquer situação. Então, a primeira dica é, independente do que você sabe ou do que você não sabe, a segurança do bebê é fundamental, tem que estar em primeiro plano em qualquer situação do universo, assim, ela não entra em discussão. Não tá se sentindo confortável no sentido de segurança de fazer, não faz. É a primeira dica. Tá com medo? Não faz. Nesse sentido, não tô falando de, eu tô com medo de fazer o ensaio newborn. Ok, a gente tem medo em algumas ocasiões, isso é natural. Mas, eu tô com medo de executar essa pose aqui porque eu acho que eu posso machucar. Não faz. Na dúvida, não faz. Até que você tenha certeza daquilo que você está fazendo. Isso não é só para iniciantes. Existem pessoas que estão no mercado há algum tempo, que já fazem e que ainda assim se sentem inseguros por alguma razão. A insegurança não é nossa inimiga. O medo ele não é nosso inimigo. Se a gente souber usar na dose certa, o medo ele serve como um alerta para a gente não fazer besteira. Tá te dizendo, pare aqui, não vá mais. A gente começa a parar de perder o medo à medida que a gente vai tendo conhecimento. E às vezes, no começo do conhecimento, da estrada do supraconhecimento, a gente tem um pouco mais de medo do que tinha antes. Você começa a ver quanta coisa você não sabia. Então, o primeiro ponto é a segurança do bebê. Assim, tá acima de qualquer coisa. Tipo, Deus no céu e segurança na terra. Segundo ponto, você precisa ficar tranquila. Eu sei que é difícil pedir isso, porque a gente fica ansioso demais. Por várias razões. A gente já tá lá preocupado se a sessão vai dar certo ou não. A gente já tá. Você nem tá lá ainda, mas você já tá preocupado se o bebê vai dormir, se o bebê vai deixar você fazer as poses. Será que você vai conseguir fazer as poses? Porque nunca fez. Natural. E é bem provável que você não consiga fazer tudo o que você gostaria. Então, ficar tranquila e não se frustrar com o resultado também é importante, porque você está começando no processo. É importante que você compreenda que a gente tem que começar dando passos curtos, compreendendo como funciona. Então, calma e tranquilidade para lidar com qualquer situação que acontece e gerenciar a expectativa. Terceiro, entra lá no que eu falei de segurança, mas para ficar mais claro, faça poses mais básicas. O que seria pose básica? Depende muito do bebê uma pose básica, mais do bebê do que da gente. Eu diria que koala é uma pose básica. Mas existem bebês que não permitem que faça. É uma pose super tranquila, não precisa de muita flexibilidade. Mas tem bebê que não permite. Então, o que é uma pose básica? São poses que não são tão elaboradas e que são mais fáceis de executar. Por exemplo, na minha opinião, a pose do koala, a pose de ladinho, poses mais básicas, né? E pose de bundinha, dependendo da ocasião, porque existem pessoas que ainda têm dificuldade no posicionamento, não vão conseguir executar. Tem a parte do bebê e tem a parte da pessoa que está iniciando. É muito comum a gente não conseguir executar a maioria das poses no começo. Por quê? Porque a gente tem medo, tem insegurança, não sabe até que ponto ainda pode ir. Não conhece, principalmente no primeiro ensaio. E é natural. Então, o ideal que você consiga ter, assim, o primordial para mim, depois da segurança, é você se manter calma e tranquila. E equilibrar a sua expectativa para que a realidade seja surpreendente para você positivamente, não negativamente. Essas são as dicas que eu posso dar para quem está começando, vai fazer o primeiro ensaio e para muita gente que já está no mercado há algum tempo aí, que está meio que patinando também. Muito obrigada, foi muito bom. Queria fazer mais algumas perguntinhas, posso? Pode. Sobre com relação a ensaios de graça, né? Para começar, a gente tem que treinar, né? Tem algum, tipo, uma quantidade que você, tipo, fazer tantos ensaios, tá pronto ou não vai depender muito de pessoa para Você pessoa. vai sentir isso. Você é a única pessoa que vai ter a ideia, por exemplo, eu me sinto pronta
Tem gente que nem faz, só pra você ter ideia. Tem gente que começa cobrando já. Vai lá e faz, e cobra, e vai na caruda mesmo. Tipo, eu valho, eu vou fazer e pronto. Eu não comecei assim. E eu sugiro, fazendo alguns ensaios gratuitos, para ter ideia, inclusive, né? Para você saber. Eu acabei de falar, por exemplo, do primeiro ensaio, de tudo que a gente seta muita expectativa para tudo que a gente vai fazer pela primeira vez. A gente sempre imagina o melhor, a gente sempre quer. Porque, por que a gente faz isso? Só para você compreender. Normalmente, a gente já está se comparando, mesmo que de forma inconsciente, as pessoas que a gente segue ou que a gente admira. É muito comum. Aí a sua expectativa está naquela pessoa, muitas vezes. Você pensa assim, olha que fotos lindas, eu vou fazer um ensaio, eu vou me basear nisso aqui. É normal, a gente faz isso. De fato, a gente tem um monte de foto salva lá no Instagram e coisa arada para olhar, para tentar reproduzir. Só que a diferença é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente viu aquela foto pronta. A gente não viu o processo. Quem me garante que a pessoa não ficou 1 hora para conseguir fazer aquela foto que eu achei incrível e eu tô querendo fazer aquilo em 1 minuto? E daí eu não consigo, daí eu não sei que tempo eu teria que ter esperado o bebê, será, né, para fazer essa pose, ou nesse caso, ou nesse tipo de ensaio. Então, o que acontece? A gente pega a nossa expectativa baseado no outro. Por isso que eu falo, equilibra isso, baseado naquilo que você pode fazer agora. Porque senão você tende a pegar o resultado e comparar com o outro. Falar, putz, eu sou muito ruim. A gente tende a fazer isso. Isso é ruim para nós. E aí, na questão... só me lembra da segunda pergunta, porque ia ter um fundamento aqui no que eu ia falar. Era quantos bebês, tá? Aí, quando eu comecei, por exemplo... Eu comecei... e daí eu ia chegar no ponto que é o seguinte. Aí imagina que você cobrou para fazer o ensaio e por alguma razão você não está conseguindo. Você se perdeu, você não tem o conhecimento ainda, a quantidade de conhecimento, a experiência necessária para se virar em alguma situação. Tem 5 anos que eu não reagendo ensaio. Porque eu aprendi que não tem ensaio que não possa ser feito. A gente só precisa saber lidar com cada situação para saber o que fazer em cada momento. E isso é muito único, é muito exclusivo para cada situação mesmo. Não tem uma receita. E aí, imagina que você pegou o seu primeiro ensaio, você já cobrou. Toda a ansiedade que você está sentindo agora, faça vezes 5, pelo menos. Porque você tem que entregar. Porque o seu cliente pagou. Então, era nisso que eu pensava quando eu comecei. E também porque eu precisava ter fotos. E eu não tinha muita coisa. Eu pensei, o meu cliente, se ele quiser exigir alguma coisa, ele vai exigir o quê de mim? Eu não tenho nada quase para dar para ele. Eu não tenho um prop direito, eu tenho poucas coisas. Então, eu preciso saber até onde eu posso ir. Conhecer também as minhas limitações. E aí, eu comecei a fazer. Se eu não me engano, eu fiz 7 gratuitos antes do primeiro pago. Só que nessa fase dos primeiros pagos eu continuei fazendo ensaios gratuitos. Então, e daí até hoje já fiz muito ensaio gratuito, porque cada coisa que eu decido fazer, cada curso que eu vou fazer, por exemplo, um ensaio ali é gratuito. Quando eu vou fazer alguma gravação aqui para curso, o ensaio é gratuito. Teve uma exceção aqui do treinamento que eu pedi autorização para um cliente para gravar um ensaio. E aí a gente gravou o ensaio acontecendo mesmo. Mas foi um caso à parte, porque aí eu queria gravar o ensaio. Eu não precisava ficar parando a gravação para explicar tudo que eu estava fazendo. Então, existem diferenças nesse processo também. E aí, depois, então assim, eu comecei fazendo 7. No primeiro que eu cobrei, eu já queria na época cobrar R$1.000, mas eu estava insegura sobre esse valor. Eu queria muito cobrar isso, achava que eu valia isso, mas eu estava muito insegura. Aí eu dei 50% de desconto para o primeiro cliente. Então foi R$500 o meu primeiro ensaio newborn. O segundo já foi normal, já foi os R$1.000 que eu cobrava. E aí, entre esses ensaios, eu ainda continuei pegando, eu não vou lembrar quantos nessa fase inicial eu fotografei de graça. E para ser bem sincera para você, eu acho que eu levei 3 anos para me sentir pronta de verdade. Mas eu fiz mesmo assim.